Oi, gente, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado no meu coração nesses dias. E ela se encontra em Lucas 5, do 1 ao 7. E ela se chama Os Primeiros Discípulos. Estando Jesus à beira do lago em Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse Simão: Vá para onde está mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Gente, essa palavra eu estava fazendo meu devocional essa semana e começou a queimar assim de maneira muito forte no meu coração, porque ela trata sobre quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, né? E nós, como discípulos de Jesus, temos que estar sempre muito atentos ao movimento do Senhor na nossa vida, ao nosso redor, diante de tudo que acontece ao nosso redor. E essa palavra começou a falar no sentido, até muito pelo que eu estou vivendo hoje na minha casa, na minha família, né? E creio que muitos estão vivendo também. Muitas vezes a gente tem vivido momentos de frustrações, tribulações, assim, momentos de angústia. E a gente acha muitas vezes que nada pode acontecer. O que pode acontecer de bom na nossa vida? Pedro, né? Simão ali, até então, Simão, né? Ele tinha passado a noite inteira pescando. Ele, seu irmão e os companheiros, né? E não conseguiram pescar nada. E de repente Jesus vem acompanhando, seguido por toda aquela multidão, né? Ele estava lá lavando aquelas redes dele para poder já deixar pronto para um próximo dia, né? E Jesus apertado naquela multidão. Jesus já sabia para onde ele estava indo, é fato, né? Jesus já sabia da frustração de Pedro. E eu às vezes eu fico olhando e fico imaginando, ai Senhor, imagina Jesus dando ordem, peixinhos, olha só, fiquem todos guardados. E vocês só vão cair naquelas redes quando eu mandar. Porque hoje eu vou mudar a vida daqueles rapazes. Então, assim, eu acho tão lindo, eu sei que é coisa da minha cabeça, mas eu acho tão lindo pensar que é no meio da nossa angústia, da nossa dor, da nossa frustração, que a gente acha assim, ai meu Deus, não tem mais nada de bom para acontecer na minha vida. E Jesus está só lá, vamos ver como é que ele vai reagir em meio a tudo isso que ele está fazendo. Vamos ver como é que ela vai reagir em meio a essas angústias, essas tribulações, essas frustrações. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se ela passar a noite inteira, se essa família passar a noite inteira tentando pescar e não conseguir, vamos ver se ela vai lavar as redes ou se vai largar tudo de qualquer maneira. E é nesse tempo, nesse momento, enquanto a gente está lá no nosso ordinário do nosso dia, que o Senhor chega. E a gente pode nem entender. Vai parecer que é coincidência. Ele fala, Simão, Carol, Bruno, deixa eu entrar no seu barco, afasta só um pouquinho da praia que eu quero comunicar essa multidão. E a gente faz o quê? A gente vai, sim, senhor, claro, entra. E a gente faz, afasta da praia um pouquinho. Vamos afastar da praia um pouquinho. Eu tô cansado. Eu tô cansado, eu não quero afastar. E pede pro outro barco, pede pra outra pessoa, escolhe outro, Senhor. Porque eu não quero, não. Imagina se Pedro tivesse feito isso, né? Imagina se Simão tivesse tido essa atitude. Mas Simão foi lá, obedeceu. E enquanto ele estava lá, ele viu Jesus pregando a palavra. Ele viu aquele homem incrível, tão maravilhoso, né, que estava mudando a vida de tanta gente já ali naquele início do ministério. E ele teve o prazer, a honra até então, sem nem mesmo saber quem era exatamente aquela pessoa, mas por ele dizer um simples Senhor, ele se permitiu ser palco daquilo, né? Então ele permitiu que o seu barco recebesse Jesus. Ele recebeu Jesus, acolheu, obedeceu. E depois de ele obedecer, depois que Jesus entregou o que ele tinha que entregar, o que tinha que entregar para aquela multidão, depois dessa obediência, foi o tempo dele entregar para Pedro o que ele devia, o que ele tinha para entregar. Ele simplesmente falou: Simão, agora somos eu e você. Vai para águas mais profundas. E imagina se Simão falasse: não vou porque eu estou cansado, aí já é demais para mim.
Imagina se Simão falasse assim: não, olha, eu não vou fazer, Senhor. Eu passei a noite toda e eu não vou fazer. Ainda bem que ele falou, porque Jesus sabia da frustração dele. Olha, eu passei a noite toda pescando, mas por ter sido o Senhor, por ser o Senhor quem está mandando, eu vou obedecer. E é nesse momento que, mesmo sem entender tudo que está acontecendo na vida dele, é nesse momento, mesmo sem saber o que estava prestes a acontecer, que Simão acaba vivendo um grande milagre. Ele acaba vendo, né, quando ele obedece, que Jesus fala, lança a rede novamente, né, ao comando da voz de Jesus, ele pôde ver a história dele ser mudada de tal maneira, porque quando a gente obedece e Jesus nos chama para o profundo, lá é um tempo que o Senhor vai nos afastar, que o Senhor vai nos tirar dali. Quando o Senhor tem algo a fazer na nossa vida, Ele não vai deixar a gente no meio da multidão. Primeiro, Ele deu um comando, afasta um pouco, que eu vou falar com a multidão através de você. Mas dali, ó, vem comigo, Simão, vamos ver como é que eu faço. E aí ele foi, fez, mas quando acabou de fazer da multidão e Simão com ele dentro do barco de Simão, ele já falou, agora vai para o fundo, agora sai do raso, agora vamos para o profundo, porque é no profundo que está o meu mistério com você. Imagina se dissesse não. Então foi nesse tempo, quando Simão obedeceu e foi para águas mais profundas, ele pôde viver algo sobrenatural. Foi ali que ele viu que aquele não era um homem qualquer. E ali ele viu que era um homem santo. Então, quando ele viu que ele jogou, que as redes dele estavam cheias, transbordando a ponto do barco dele quase quebrar, né? Ele já estava ali perto dele, quem? Os amigos dele, a quem ele pediu ajuda, os sócios dele, João e seu irmão Tiago, né? Então, quando Deus quer nos levar para o profundo, ele vai nos tirar do meio da multidão. Às vezes a gente não vai entender. A gente vai estar lá lavando a rede, vai estar frustrado, vai estar às vezes por vezes murmurando, sem entender nada. Mas se ele falar, vamos ali comigo, só um pouquinho, obedece, mesmo sem entender, obedece. Deixa ele usar. Se ele quer entrar na sua casa, se ele quer entrar no seu barco, se ele quer mudar alguma coisa na vida de alguém, usando a sua vida mesmo estando frustrado, amém. Assim seja feita a vontade do Senhor. Porque se a gente obedece no pouco, se a gente é fiel mesmo na nossa dor e na nossa frustração, é nesse tempo que o Senhor nos leva para o profundo, que Ele nos tira daquele meio. E quando chegar esse tempo, somente aquelas pessoas que estão preparadas para viver aquilo com a gente é que vão estar lá. Naquele momento, as pessoas que faziam parte daquilo, que faziam parte desse propósito, do mesmo chamado de Pedro e de seu irmão André, eram Tiago e João. Então, Jesus pegou e botou, olha, vamos, vai. Foi. Pedro vai quebrar o barco, não tinha como, estava muito difícil. Chama, vem, gente, me ajuda. Então eles fizeram uma pesca tão grandiosa, uma coisa tão milagrosa que só Deus poderia fazer. E é nesse tempo que eles vão e eles reconhecem a grandeza de Deus. E naquele momento, Jesus não estava mostrando para ele, olha, comigo você pode pescar muitos peixes, eu vou mudar a sua vida, eu vou fazer de você o maior pescador da história. Não, ele falou, a partir de hoje, farei de você um pescador de homens. Quando a gente permite que Jesus entre na nossa dor, a gente vai conseguir perceber que a nossa dor e a aflição é justamente aquilo que aponta para o nosso propósito. A frustração de Pedro, de não ter conseguido pescar, de levar o sustento para a casa dele naquela noite, naquele dia, né, naquela manhã, né, de voltar para casa frustrado, mas o fato de ainda assim ele estar lá cuidando do seu material, cuidando do dele, né, do que ele tinha, era as redes, lavando, preparando, porque quando ele lava, ele está dizendo que, olha, hoje eu não consegui, mas mesmo frustrado já vou deixar pronto porque eu vou voltar, eu vou fazer de novo. Ele não quer, ali quer dizer que ele não desistiu, apesar de ter sido desonroso, ter sido difícil para ele. Então, quando Jesus vê que no nosso coração tem essa disposição, e ele vê que o nosso coração está disposto a obedecer, não tem como. Se o Senhor tiver, se for da vontade dele, ele vai chegar na hora e vai querer usar e vai falar assim, será? Vamos ver. Vamos ver se ele ou ela está disposto, mesmo nessa dor, nessa aflição e nessa angústia, a me obedecer, a honrar a minha vontade ou o meu objetivo. Muitas vezes vai parecer que é só um problema mais na nossa vida, mas não. Muitas vezes vai ser aquilo que vai mudar a nossa vida. Vai ser aquilo que vai ser uma virada de chave. Então, eu espero que essa palavra fale ao seu coração, porque ela tem falado muito no meu. Porque quando a gente está passando por tempos difíceis,
parece que tudo vem como vento e vento que só quer bagunçar. Só que tem muitos ventos que passam na nossa vida que são justamente, ao invés de bagunça, ele traz a ordem. Ele bagunça a nossa estrutura, porque muitas vezes a nossa estrutura está totalmente desalinhada dos planos do Senhor para nós. Então, que você possa entender que muitas vezes alguns barulhos, alguns ventos, algumas confusões que o Senhor permite a gente viver, algumas prensas, né? Elas vêm justamente para extrair de nós o que tem de melhor, para fazer a gente botar para fora e a gente saber o que tem dentro de nós. Né? Às vezes a gente acha que a gente é tão bom, é tão santo, mas é no momento da dor que a gente vai saber o que vai fluir de dentro da nossa boca. Né? Como é que a gente vai reagir a algumas situações. Então que essa palavra possa alcançar o seu coração, que ela possa ser resposta à sua oração. Se ela falar com você, eu peço que você deixe a sua curtida, deixe o seu like, que você compartilhe, que você comente, para que essa palavra possa alcançar mais vidas e que o Espírito Santo possa invadir a sua vida, seja essa tarde, manhã, noite, a madrugada, não sei a hora que você vai assistir, mas que ela venha como um rio de água viva invadindo, inundando a sua vida, fluindo o Espírito Santo de dentro de você e que tudo aquilo que estiver em desordem seja colocado na ordem perfeita do Senhor, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.